Leonardo, a mais. Olá, boa noite. Eu vou ficar de lado aqui para não ficar de costas para ninguém. Vamos tentar, Leonardo. Eu vou tentar controlar o tempo em 3 minutos. Vamos ver se a gente consegue, hein? Você vai puxando minha orelha. Vai em frente. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e eu vou pular algumas partes que eu ia falar aqui. Bom, em relação às conquistas que a gente já teve até hoje, é que a gente precisa de falar. Uma lei muito importante que a gente tem aqui no Estado, que é a lei que proíbe circo com animais. Essa lei foi feita pelo Dr. Hércules, e aqui fica o agradecimento, não só por ter feito essa lei, mas por ter ajudado a gente, junto ao governo do Estado, a criar a Delegacia de Meio Ambiente, que, se eu não estou errado, foi a segunda do país. Isso foi uma coisa muito importante que a gente conquistou, né? Outra coisa que a gente conseguiu, eu não lembro exatamente o ano, foi em meados de 2005, se eu não me engano, foi a liminar que a Mais conseguiu junto ao Ministério Público para proibir a Prefeitura de Vitória a sacrificar os animais. Se eu não me engano, a meta de 20 animais recolhidos por dia. Considerando que a maioria não era adotado, isso dá quase 600 animais por mês mortos. Além desses que estão sofrendo, quase 600 animais mortos por mês. E com essa liminar a gente conseguiu que eles pelo menos parassem de sacrificar. Mas o que aconteceu? Na prática, eles pararam de trabalhar. E a gente precisa de fazer o controle populacional. O item mais importante de todos, e que eu não vou precisar de falar porque já está muito bem explicado, é em relação à diretoria de bem-estar animal, que a Virgínia já falou aqui, e esse é o item mais importante que dispensa apresentação. Mas fora esse item, eu queria aproveitar a presença do Lelo, agradecer a presença dele aqui, dizer para quem não sabe que ele apoia, a gente já fez uma reunião através da Mais, e ele apoia essa lei que proíbe circo com animais em nível nacional, porque existe um projeto de lei que está sendo votado, está passando por algumas fases ainda, antes da votação, e ele já deu o aval dele para apoiar a lei nacional que proíbe circo com animais. E outra lei que eu já conversei com ele essa semana é sobre exploração de cães de guarda. O que acontece? Hoje acontece uma coisa horrorosa. São empresas que alugam cães, que deixam em situações horrorosas e que eu não vou citar aqui porque não dá tempo. Mas o fato é que já tem estados do Brasil que proíbem. No estado do Paraná, desde 2009, existe uma lei proibindo. E no estado do Rio Grande do Sul, um projeto de lei foi aprovado com 45 votos a favor e nenhum contra, né? Eu fiz um resumo aqui das leis, das justificativas, e o projeto eu queria entregar ao doutor Lelo agora. Doutor Lelo, aquele projeto que a gente conversou, e ele já prometeu que vai estar apoiando e, de repente, conseguindo a lei nacional, para a gente não ter que ficar fazendo uma lei em cada estado do Brasil. Obrigado, doutor Lelo. Muito obrigado, Léo. Olha só, queria parabenizar a doutora Gabriela, e vou dizer que ela vai ter bastante trabalho, porque tem muita coisa precisando ser mudado Mais um minutinho, Léo. Ao passado. Tá, deixa eu pular esses itens aqui. Tá. Existe um animal que está lá no centro agora eu não sei o nome, é de vigilância sanitária. Eu fui lá ontem, se eu não me engano. Conversei com a doutora Carla, e ela falou que esse animal tem, a partir de ontem, tinha 9 dias de vida. Por quê? Ele está saudável, ele não tem problema nenhum, e ele está para ser sacrificado, porque o dono dele chegou e falou que ele é bravo, que já mordeu, enfim. Ficou bem claro que esse animal, ele é muito dócil, e que a pessoa falou isso só para poder a vigilância sanitária aceitar o animal. E então, o que acontece? Hoje as pessoas fazem isso. Você não vai aceitar? Então tá bom, meu cachorro é bravo, você tem que aceitar. E eu queria fazer um pedido pessoal, que esse cachorro que eu vou chamar de Rex, e infelizmente a foto eu não vou conseguir apresentar, que está no celular, que ele não seja sacrificado, porque ele é extremamente dócil, o próprio pessoal do canil falou. E o que acontece? Eu até entendo a preocupação dos veterinários em relação a fazer o seguinte:
Bom, esse animal, ele é a princípio agressivo, de acordo com o dono. Então, como é que eu faço para avaliar se ele pode ser adotado ou não? E isso demonstra uma necessidade muito grande de se ter um adestrador no antigo CCZ. Porque se você não tiver um adestrador, como é que você vai avaliar se ele pode ser adotado ou não? E digo mais, um animal que você recolhe de rua, como é que você vai saber se ele pode ser adotado ou não? Às vezes você acha que ele não é bravo, mas ele tem um problema específico. E é importante que se tenha um adestrador para evitar que esses animais sejam sacrificados e que outros que de repente têm algum problema possam ser recuperados. E isso é muito importante e fica aqui o pedido para que não sacrificar o animal que eu vou chamar de Rex. Em relação à delegacia de meio ambiente, tá, eu vou ser rápido. O que acontece? Hoje a gente recebe muita denúncia de que as coisas não andam como deveriam. Não só no sentido que tem pouco policial, que a gente sabe disso, mas que tem muita gente lá dentro que trabalha e que não gosta de animal e que demonstra isso para as pessoas. Eu, quando teve aquele caso do Leleco na BR-101, presenciei lá e confirmei o que as pessoas já me falavam. A Virgínia sabe disso que eu estou falando, todo mundo que é protetor sabe, e as pessoas ficam o tempo todo falando, olha, eu não aguento mais falar de cachorro, eu estou perdendo tempo de fazer isso. O caso do Leleco, por exemplo, eu estava lá, para quem não sabe, aquele que estava na BR-101, e ao tempo todo as pessoas, algumas, não todas, mas da delegacia, falando que aquilo é extremamente normal e que não tinha nada de errado. Gente, um cachorro perseguir um dono que está dentro de um carro, em plena BR-101, não é nada normal. É na roça, enquanto está na estrada de chão, até vai. Agora, achar normal um cachorro perseguir um carro em plena BR-101 não é normal. A gente queria fazer uma reunião com o delegado antes de apresentar isso aqui, mas infelizmente não deu tempo. A última coisa que eu queria falar é o seguinte, sobre o problema de cães e cavalos na Polícia Militar. Isso não só no estado do Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. É muito bonito a pessoa ver o animal lá fazendo aquele trabalho de cheirar as malas, de ver se tem droga ou não. Na prática, o que acontece? A polícia, de forma geral, está fazendo o quê? Vendendo os animais quando eles estão ficando velhos. Tá, rapidinho. E os cavalos, só o último item, os cavalos, eles, inclusive aconteceu isso aqui no estado há pouco tempo, os cavalos foram vendidos, quando estão velhos, para os carroceiros. O carroceiro botando o animal para vender até a morte. Tá? Isso é uma coisa muito séria, por isso que eu estendi o tempo. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Nós já protocolamos, inclusive, recentemente, um projeto de lei nessa casa para acabar com os carroceiros em Vitória. Em Vitória nós podemos legislar, então a lei já está colocada aqui, o projeto de lei já está tramitando na casa. Lindiomar Teodoro dos Santos, presidente do bairro Conduza. Boa noite à mesa, boa noite à plenária. Eu gostaria de estar fazendo aqui um pedido pela nossa comunidade. Dia 3, a gente teve uma reunião na nossa comunidade e foi colocado bem claro lá para o nosso representante da saúde, lá do setor zoonoses, que nós temos muitos cachorros, né, como foi falado aí, nas ruas, né, principalmente eu que trabalho de gari na cidade de Vitória, né, a gente vê que os cachorros, principalmente à noite e às vezes também durante o dia, está rasgando muitas sacolas, esparramando lixo na cidade de Vitória, né? Então acho que isso aí, né, às vezes as pessoas pensam que os garis não fazem a limpeza na capital de Vitória, mas a gente faz um trabalho, né, para poder a sociedade ver que a cidade está limpa, certo? O outro ponto que eu gostaria de estar passando também é sobre a proteção do cachorro, né? As pessoas que às vezes não tem o dono do cachorro, né? Que às vezes o cachorro fica solto na rua, mas não tem um dono dele, certo? Como aconteceu lá no meu bairro, um total de uns 6 cachorros que fica dormindo de frente o CEMEI da Prefeitura de Vitória e criou um contorno de pulga, né? Subir nas pernas das crianças, certo? E também dos adultos também, certo? Então, eu estou passando para vocês, né, que isso é uma coisa assim, é uma coisa que traz doença também para a gente. A gente gostaria também de estar passando para vocês
o que a gente ficou sabendo pela Secretaria de Saúde, né, que há 3 anos atrás o Ministério Público suspendeu, né, a pega dos cachorros na rua, né, por causa que teve uma senhora que foi ao Ministério Público, né, e fez essa denúncia que foi, né, foi sacrificado o cachorro dela, né, deu um prazo para ela pegar o cachorro e ela não foi no momento pegar esse cachorro lá, né. Então eu estou passando para vocês, por causa que eu acho que isso é fundamental para a capital de Vitória, né, para a gente que trabalha dia a dia, né, para vocês que estão aqui na plenária ouvindo isso aí, por causa que eu não tenho nada contra o cachorro. Sou contra o cachorro, aquele cachorro que fica solto na rua, que não tem o dono, certo? Então, isso é importante, como vocês veem aqui em Bento Ferreira, vários cachorros soltos, às vezes, pessoas que trabalham aí catando papel aí, às vezes tem 5, 6 cachorros andando com ele aí, certo? Isso aí eu até passei para o nosso companheiro, o André, que estava nessa reunião lá na nossa comunidade. Era isso que eu gostaria de passar para vocês e agradecer essa oportunidade que o vereador deu para a gente estar aqui discutindo. Muito obrigado, Andiomar. Essa é a realidade, né, na região de São Pedro. Isso é importante o que o Andiomar está dizendo, porque vocês tenham clareza dessa relação dos animais com a nossa cidade.